Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso quadro, nossa série de episódios Em Busca do Fellowship, com o tema plástico ocular, que é uma das especialidades mais concorridas, uma das especialidades mais disputadas, até por ter um número reduzido de vagas e por ser uma área assim, com grande apelo nos dias atuais. Então vai ser um prazer enorme discutir sobre esse assunto, dar dicas de preparação, falar um pouquinho do mercado de trabalho e também do dia a dia de dois dos serviços mais prestigiados do país aqui com os nossos convidados. Então eu queria dar as boas-vindas para a Renata Diniz, que está aqui representando o HC da USP aqui de São Paulo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Bernardo. E também queria dar as boas-vindas para o Leonardo Arai, que está aqui representando a Escola Paulista de Medicina e vai trazer um pouquinho do dia a dia dele lá na escola. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. É uma alegria muito grande participar desse podcast, que tanto me ajudou no ano passado. Espero trazer algumas informações que também ajudem vocês. Bom, beleza, vamos lá, vamos começar o nosso papo, vai ser um papo bem bacana sobre plástico ocular, e a primeira pergunta eu vou fazer para a Renata. Renata, bem filosófico mesmo, para a gente tentar inspirar as pessoas aí que estão ouvindo o podcast, porque eu tenho feito essa pergunta porque muita gente não sabe o que quer, e às vezes você ouvindo, né, por que a pessoa escolheu o plástico ocular, às vezes fala assim, pô, faz sentido, né, e tudo mais, então assim, por que você escolheu plástica, o que te encanta nessa especialidade? Bom, inicialmente eu era uma dessas pessoas que não sabia o que queria. Eu já sabia que eu queria oftalmologia e dentro da oftalmologia eu gostava bastante das áreas cirúrgicas. Então, no início a gente não sabe nada de nada, acompanha um pouquinho de cada área e eu comecei a ir mais para o lado da retina e da plástica. De maneiras diferentes, as duas áreas me encantavam. A retina com as cirurgias intraoculares, os equipamentos super modernos, a tecnologia, o desenvolvimento rápido e a plástica com as cirurgias palpebrais, com a diversidade de casos, de cirurgias, com a possibilidade de abordagem com múltiplas técnicas no mesmo caso. É uma verdadeira arte mesmo, dependendo do tipo de cirurgia que você consegue fazer no intraoperatório. Então, no R3 eu aproveitei para acompanhar mais essas duas áreas, que eram as áreas que eu já tinha afinidade, e vendo o dia a dia mesmo, acompanhando, fazendo as cirurgias, que é quando a gente consegue fazer mais as cirurgias no R3, eu vi que a área que eu realmente me vi, assim, futuramente, que eu gostava mais era a plástica ocular. Não, legal. E realmente a plástica, ela tem essa questão assim de ser algo mais artesanal, né? Algo realmente que você vai, mede e faz ali uma coisa meio artística até, né? Eu acho bem interessante nesse aspecto. E você, Leonardo, assim, o que você poderia pontuar de pontos positivos e de repente, um ponto negativo da especialidade oculoplástica aí na sua visão? Olha, como ponto positivo, eu acho que a plástica é um mercado, assim, que só vai tender a crescer. A parte estética é um apelo muito forte, muitas pessoas estão procurando esse tipo de procedimento, então eu acho que para o mercado de trabalho é muito bom. Tem gente, assim, que enxerga de forma negativa aquela questão da plástica ocular compartilhar nicho com outras subespecialidades. Às vezes é o dermato, é o plástico geral, é a pessoa do otorrino, mas é aquilo que eu comento, assim, eu acho que uma via de mão dupla, a gente também tem oportunidade de, às vezes, fazer certos procedimentos que as pessoas acham que não estão dentro do rol da plástica, na verdade, assim, compreende as nossas técnicas, assim. Então, eu acho que isso pode ser visto tanto como algo positivo quanto negativo, né? E a plástica, assim, para quem gosta de operar, como você comentou, essa parte cirúrgica, essa parte, assim, que não é tão repetitiva, tão automática, às vezes, como a cirurgia de catarata, que a gente faz muito parecido, às vezes pode encantar a pessoa que gosta da técnica cirúrgica. Então, eu acho excepcional. É uma especialidade eminentemente cirúrgica, né? Não tem muita coisa clínica na plástica ocular. Então, realmente, para quem gosta de operar, quem gosta de, né, dessa arte, é bem interessante. E eu poderia dizer, apesar de não fazer plástica, que um ponto positivo é que é uma das especialidades dentro da oftalmologia que você consegue, aos poucos, ficar mais focado no particular e menos aí nos convênios, que a gente sabe que depender demais de convênio é complicado. Muitas vezes esse convênio vai apertar ali a remuneração do médico, ele pode do nada descredenciar o seu consultório e direcionar tudo para um grande grupo, e na plástica a tendência ali de procedimentos particulares é maior, e para ficar bonito, eu gosto de fazer, para ficar bonito o pessoal gasta particular. Agora, se for fazer uma catarata, às vezes tem o melhor cirurgião, não, vou no do plano mesmo, então acho que é um ponto ali da plástica. Bom, legal.
Tendo feito essa introdução, eu quero falar um pouco dos processos seletivos mesmo ali que vocês passaram para serem aprovados, né? Então, vou começar aqui também com a Renata. Queria que você contasse um pouco da prova de plástica da USP. A gente sabe que a USP tem as provas específicas. Então, assim, como que você se preparou? O que cai nessa prova? Que dica que você pode dar aí pro pessoal? Então, a prova da USP é uma prova específica. Ela cai somente questões de plástico ocular. A minha prova foram 20 questões fechadas e 3 questões abertas. E assim, os temas que caíram foram realmente os temas principais do dia a dia, não caiu assim nenhum tema de extrema raridade, então foram temas mais usuais. E durante a preparação, eu iniciei os estudos mais voltados para o CBO ao longo do ano, focando assim nos temas principais, mais de várias áreas. E aí, dos meses mais próximos, assim, acho que 2 meses antes, eu voltei mais meus estudos para plástico ocular. Eu gostava bastante da Academia Americana, e até ouvindo as dicas do podcast do ano passado, eu vi que realmente caía bastante questões do livro da doutora Suzana, que é um livro já mais antigo, mas que tem os principais temas, que são temas que são recorrentes na prova e estão bem atuais no livro. Então, eu fiz a leitura desse livro e foquei bastante em questões, porque eu acho que, para mim, eu aprendo bastante com questão. Além disso, eu gostava muito do site da Academia Americana, que eu ficava fuçando o site, assim, e achava coisas que me ajudaram. Tem dentro do site algumas séries de slides de um professor que fez um preparatório para a prova americana, mas que os slides são dos temas que a gente também tem na prova. Isso me ajudou bastante. Principalmente foram essas fontes. E aí, um tema ou outro que eu tinha dúvida, eu buscava algum artigo ou outro livro para poder complementar. Não, muito legal. E realmente, todo mundo que faz a prova lá da USP fala que vale a pena ver o livro da doutora Suzana. Então, é uma dica que foi dada ano passado e que permanece atual, então. E você falou que cai os temas mais clássicos, né? Você poderia dizer, assim, o mais clássico que você diz o quê? Pitose, dermatocalos, ectrópio. Alterações congênitas. O tema que foi sugerido ano passado de cavidade sempre cai na prova. Foi uma das questões abertas, foi relacionada a isso. Então, caiu também, que eu me lembro, toxina botulínica, que é um tema frequente do ambulatório, que a gente tem no dia a dia. Não preocupar tanto com raridades, síndromes, e sim mais nas coisas do dia a dia e dar uma aprofundada nelas através dos livros mais específicos, como, por exemplo, esse da doutora Suzana. Legal. Sim. E aí, tirando a prova, foi uma entrevista? O que mais teve no processo seletivo? O dia foi um dia de muitas emoções, porque nós fizemos as provas juntas, as 20 questões fechadas e as 3 questões abertas. E aí, terminando a prova, todo mundo ficou aguardando no auditório ao lado, e as questões fechadas já foram corrigidas ali, naquela mesma hora. Então, foram momentos de tensão, e algum tempo depois, a gente ficou esperando a correção, eles vieram e já anunciaram quem tinha passado para a entrevista. Então, quem não tinha passado foi saindo da sala, e quem tinha passado permaneceu, aí já foi um primeiro alívio, uma primeira felicidade. Acho que, se não me engano, foram 6 pessoas que passaram para a entrevista. A entrevista foi super tranquila, tinham, se não me engano, 4 ou 5 chefes da casa, eles foram chamando um a um e fizeram perguntas variadas. Para mim, eles perguntaram sobre o meu serviço, que alguns deles até são chefes lá também, e perguntaram algumas coisas sobre o currículo, mas foi uma conversa super tranquila, sem nenhum tipo de constrangimento. E você, Leonardo, como que foi lá a preparação para a prova da escola? A gente sabe que na escola é uma prova de oftalmologia geral. Então, assim, exige uma preparação específica ou a preparação para o CBO é suficiente? Como que você conciliou essas coisas? E também falar um pouquinho do R4, que você está no R4 de plástica, né? Então, até é bom para o pessoal entender como é que é esse R4, essa prova. Entendi. Olha, a prova da Unifesp, ela é geral mesmo, tá? A prova que eu prestei no meu ano para R4, ela foi uma prova com 40 questões objetivas. Depois tinha uma segunda fase, que foram 6 questões multimídias, que basicamente assim, foram questões projetadas, imagens, e a gente assinalava a questão. E seguido já a gente fez a entrevista, né? O preparo é muito semelhante ao preparo do CBO.
Se fosse somente para prestar a prova da Unifesp, talvez não valesse tanto a pena você gastar muito tempo e energia fazendo um preparo específico para plástica. Mesmo porque, assim, grande parte das questões que eu fiz para entrar no concurso não eram da plástica, né? Mas, como muitas pessoas dificilmente vão prestar apenas uma coisa, a gente não pode dar esse mole, tem que estudar tudo. E concursos são sujeitos a mudanças. No meu ano foi desse jeito. Nada garante que no ano eles não coloquem coisas mais específicas. Talvez não agora, porque o R4, se continuar no mesmo formato, todos os R4 eles fazem a mesma prova e a escolha foi por ordem de nota, né? Então, não importa assim, se eu escolhi a plástica no começo, não é que eu vou fazer uma prova específica para plástica, todo mundo fez igual. Eu acho que a preparação para a Unifesp, você segue a preparação do CBO, que eu acho que assim, todo mundo tem falado isso, sim, né? Sim. Então, acho que é uma prova que todo mundo fala que tem um pouco menos de decoreba, tem bastante coisa do dia a dia, mas que a preparação do CBO, ela ajuda bastante. E depois da prova, teve alguma prova prática, ou foi só entrevista? Como que foi? O que seria equivalente à prova mais prática seria esse formato multimídia, né? Mas a gente não teve nenhuma prova de habilidades, assim, né? E a entrevista também, teve entrevista? Teve. A entrevista é bem legal, assim, não é só o staff da plástica que está presente, tá? É staff de várias subespecialidades, então a gente tem contato com bastante gente, é bastante aberto, assim, é bem leve, bem legal. E basicamente eles te perguntam coisas sobre o seu currículo, como a Unifesp é uma instituição muito acadêmica, eles dão bastante valor à iniciação científica, a trabalhos, né? Então se você tiver alguma coisa no seu currículo, eles vão te perguntar. Eles querem saber, assim, se o que está escrito no seu currículo realmente corresponde à verdade, vão ver, assim, se você é uma pessoa que consegue se comunicar. Bem tranquilo mesmo, aquelas perguntas que sempre rolam numa entrevista, o porquê de escolha de especialidade, né? Às vezes, assim, de onde você é, como é que é o seu serviço, se você já operou alguma cirurgia plástica, né? Um ponto bastante interessante, assim, que eu noto estando dentro da Unifesp, é que em serviços maiores que tem um fellow bem estabelecido, bem estruturado, muitas vezes as cirurgias da sub ficam todas com fellow, e às vezes o residente não faz. Então, num serviço que você está mais lá no interior, que é menor, às vezes você chega com mais experiência em cirurgias ali da sua sub já. Isso, às vezes, pode ser um fator positivo, né? Eu não consigo mensurar o quanto mas às vezes vale a pena você colocar e pontuar isso no seu currículo. Não, interessante esse ponto que você trouxe, porque realmente lá no HC, por exemplo, no R3 eu operei as cirurgias de catarata e fazia já algumas coisas de retina, que foram as especialidades que eu fiz, né? Mas realmente não fazia bléfaro, não fazia track, e eu vejo muitas residências em que você faz meio que de tudo, né? Então isso realmente é um ponto positivo. Você chega no fellow já tendo feito algumas bléfaros, o pessoal, né, deve gostar bastante, né? Então realmente varia de serviço para serviço, mas eu acho que é uma coisa boa para você pontuar numa entrevista, né? Mostrar que você tem alguma experiência já com aquele tipo de cirurgia. Bom, vamos lá agora para a parte mais importante que eu acho desses episódios, que é a gente falar sobre o dia a dia do fellow, para a pessoa entender, cara, esse serviço combina com o meu estilo, esse serviço dá para mim ou não, porque às vezes eu tô querendo um serviço que tenha um pouco mais de períodos livres, porque eu tenho, de repente, sustentar uma família, e outro, o serviço pode ser muito pesado porque eu quero, enfim. Então acho que é interessante a gente conhecer a fundo aqui os serviços. Então eu queria perguntar para Renata como que é o dia a dia do fellow lá na USP, então assim, como que são os ambulatórios, como que são os dias de centro cirúrgico, se tem algum ambulatório específico assim de botox, por exemplo, ambulatório geral, como que está distribuídas as atividades do fellow? Na segunda e na quinta-feira pela manhã, nós temos os nossos ambulatórios. Na segunda, a gente tem casos mais voltados para cavidades, para tumores, e ao mesmo tempo acontece o ambulatório de botox, de toxina botulínica também. Então, segunda acaba sendo mais com chefes relacionados a essas áreas. Já na quinta-feira de manhã, nós temos casos diversos, mas alguns mais voltados para a parte estética. A gente tem um ambulatório de peeling, que também acontece ao mesmo tempo, e aí vamos ter chefes que vão direcionar mais esse tipo de caso. Os nossos dias cirúrgicos são terça e sexta-feira, e as cirurgias acontecem em 2 locais, cada um desses dias. Nas terças-feiras, nós temos cirurgias no HC e no HU, que é o Hospital Universitário, que fica lá no Butantã. E nas sextas-feiras, geralmente nós temos cirurgias com anestesia local, todas no mesmo prédio, mas algumas com anestesia local e outras com anestesia geral em andares diferentes. Então, nos 2 dias cirúrgicos, a gente acaba dividindo a equipe.
o que em partes é bom, porque a gente consegue fazer mais coisas na cirurgia. Se tivesse todo mundo ali no mesmo o local, teria menos coisas para fazer, mais pessoas. E fica diverso, a gente tem tanto anestesia local quanto geral, como o serviço público não tem tanta disponibilidade de anestesia geral, mas a gente consegue encaixar tudo e fazer sobre vários temas. Legal. E eu lembro que era bem lotado o ambulatório de plástica. Nossa, era bizarro. Continua assim, muito lotado? Continua, muito lotado. Boa. E não tem, é uma coisa que, né, que interessante a gente pontuar, que o fellow lá do HC, ele é de plástica ocular, sim, também tem essa parte de vias lacrimais, não tem a parte de órbita, né? Mas pelo que você falou, tem bastante período livre, assim, né? Segunda à tarde, terça o dia inteiro, quinta à tarde, né? Terça a gente tem cirurgia. Terça tem cirurgia, verdade. Quarto o dia todo, é livre, dá para trabalhar. Segunda, quinta à tarde e quarto o dia todo. E aí, um horário diferente que surgiu esse ano foram alguns dias de mutirão, que acontecem aos sábados. Não acontece todos os sábados, é bem esporádico. Quando acontece, a gente tenta mobilizar toda a equipe, porque é um dia com mais cirurgias. Então, o trabalho em equipe é bem importante, mas a maioria dos sábados a gente consegue trabalhar. Outra coisa que a gente tem na carga horária também, que é obrigatório, mas que todo mundo gosta de fazer, são os nossos cursos. Porque a gente aprende muito no curso, é um ambiente diferente, são dias voltados para aqueles temas específicos. E aí, em geral, a gente tem 4 cursos. Tem o curso de lipoenxertia, curso de preenchedores, toxina botulínica, curso de blefaroplastia e curso de pitose palpebral. Inclusive, o de pitose palpebral, ele vai acontecer esse mês. Caso alguém que esteja pensando na área tenha interesse, as inscrições estão abertas. E é legal que consegue ter um pouco mais de profundidade nessa parte estética nesses cursos, né? Então é uma oportunidade boa, né? Sim. E como que tá a parte cirúrgica, assim? Sempre tem assistente nas cirurgias e vocês operam mais no Fellow 2 ou no Fellow 1 já dá para começar a fazer algumas cirurgias? Como que tá essa parte? Com relação a assistentes, a gente tem vários assistentes que colaboram. Isso é muito bom, porque a gente consegue ver opiniões diferentes, técnicas diferentes, e isso agrega para a nossa formação, para a gente ir decidindo qual vai ser a nossa maneira de fazer no futuro. Na maioria dos horários, a gente tem assistente. Alguns horários, a gente não tem um assistente ali presente, mas a gente discute o caso antes, a gente tem vários fellows na mesma cirurgia para pensarem juntos, então acaba sendo bem tranquilo, assim, eu não me sinto desassistida em nenhuma cirurgia. Os horários, assim, a princípio, são do Fellow 2, por uma questão de disponibilidade mesmo. Se tivesse horário suficiente, teria horário para todo mundo. Mas entrando junto, sempre dá para fazer alguma coisa na cirurgia. Então, a princípio, a cirurgia é do meu Fellow 12, mas eu entro junto e consigo fazer vários passos, aprendo muito vendo a cirurgia. Então, eu sinto que quando o horário for meu, eu já vou ter uma mão muito melhor do que quando eu entrei. Mas o volume é bom, né? Eu lembro que eu operava uma quantidade boa no Fellow Sim. 2, acaba sendo suficiente, assim, né? Sim, os meus fellows do segundo ano, eles já estão prontos para o mercado. Então, assim, isso me dá muito ânimo e muita coragem, assim, a certeza de saber que eu vou estar bem preparada. Não, legal. Vamos virar agora lá para a escola. Léo, fala pra gente aí como que é o dia a dia também, como é que são os períodos de ambulatório, de cirurgia, né? Enfim, dá uma descrição do fellow, lembrando que lá na Unifesp tem a parte de órbita junto, né? Então é um diferencial para quem gosta de órbita, pode ser um diferencial negativo para quem não gosta. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Claro. Vou começar, então, começando da segunda-feira, e é bom porque eu já apontou algumas diferenças que tiveram, assim, entre o Fellow, que foi o Fellow ano passado, e o R4, porque esse ano não tem mais Fellow 1 de plástico, agora é R4 de plástico, e você vai para o Fellow 2, né? Na segunda-feira, seria um dia livre das atividades do ambulatório, só que tem o Grand Round. O R4, tá, da plástica ocular, ele tem que participar do Grand Round, ele só precisa estar presencialmente na sala, nos Grand Rounds que são da plástica ocular, da órbita e das vias, mas ele tem que participar no mínimo à distância, então. Aí na terça-feira, de manhã, tem a nossa reunião clínica, e em seguida o ambulatório da plástica ocular, e na parte da tarde é a nossa cirurgia da plástica, a gente costuma colocar cirurgias maiores, que às vezes necessitam de cirurgia ou de anestesia geral também. Na quarta de manhã, também é horário para cirurgia da plástica,
E na quarta à tarde é o horário para cirurgia das vias, ocorrendo em conjunto o ambulatório das vias. Na quinta-feira, na parte da manhã, é o ambulatório da órbita e a quinta-feira à tarde acaba ficando livre, como área verde. Na sexta-feira de manhã, a gente faz a cirurgia da plástica também e ocorre a cirurgia da órbita quando a gente precisa para o Hospital São Paulo. Aí você vê assim que vários horários se sobrepõem, então a gente tem que dividir. A gente está em 2 residentes no R4 e 2 fellow 2, então a gente divide a semana em 2. Aí cada residente, cada fellow faz um tipo de semana. Então a gente opta assim, para aquele R4 que está escalado para os cirurgias da plástica, por exemplo, ele está na terça tarde com a plástica, está na quarta de manhã com a plástica, está na quarta tarde nas vias, ele fica mais voltado para a parte das cirurgias da plástica e o outro fica mais para a parte da órbita. Como a órbita só tem o horário cirúrgico na sexta, essa pessoa também cobriria algumas cirurgias que acontecem no pronto-socorro. Lacerações simples, o pronto-socorro acaba resolvendo, mas às vezes assim, uma laceração que é complexa, precisa de uma reconstrução extensa, ou às vezes pegou um canalículo, aí eles vão chamar o R4 da plástica para a gente ir lá. Então assim, a pessoa que está nessa segunda semana que fica com a órbita, ele também tem essa função cirúrgica do pronto-socorro, que costuma acontecer com uma frequência grande. E é um ponto que eu enxergo assim como positivo, porque às vezes muitas residências a pessoa não teve, assim, às vezes nos plantões dela, a oportunidade de fazer um grande número de reconstruções de trauma e é extremamente comum. Reconstruir canalícula é uma coisa muito importante para a gente aprender como plástico ocular e isso acho que agrega bastante na nossa rotina, né? Tem bastante, vários horários cirúrgicos, Tem. né? Então isso parece ser um ponto positivo do fellow. Com assim. certeza. Tem bastante horários cirúrgicos e quando a gente vê assim, a gente está em poucos fellows, então sobra bastante para a gente fazer os procedimentos. O que às vezes pode falar assim, não ocorre tanto quanto a gente gostaria, porque a gente às vezes não consegue colocar muitas cirurgias no mesmo período que é esperado da plástica, né? Às vezes a gente não consegue mensurar sempre quanto que vai demorar, não é como uma catarata que assim eu tenho, acho que vai demorar uns 30 minutos, 40 minutos sempre. Aqui às vezes acaba se estendendo, então a gente não tem tanta essa liberdade de botar muitas cirurgias num período só. Mas é um volume cirúrgico bom. Você falou que a Unifesp é muito acadêmica e realmente, né, mas das escolas talvez a mais acadêmica que a gente tem aí no Brasil, e existe esse incentivo assim dentro da plástica para fazer pesquisa, de repente se a pessoa quiser depois fazer uma pós-graduação, você acha que né, mestrado, doutorado, você acha que tem possibilidade também, assim, eles são abertos a isso? Não, com certeza, tem bastante estímulo para a gente perseguir, tá, fazer o trabalho científico, a gente está sempre relatando alguma coisa, algum congresso importante. Uma coisa que me chama muita atenção ali dentro da Unifesp, uma coisa que eu gostei muito, tem muito assistente muito qualificado. E não é só a questão do staff, todas as pessoas que estão lá, assim, quem resolve buscar um grande centro em São Paulo é uma pessoa, assim, que ela se preparou muito, então você está cercado de gente muito competente, né? E isso, assim, te incentiva muito a ser um profissional melhor. E esse tipo de pessoa, assim, eles gostam muito, quem está lá gosta muito da iniciação científica. Então, mesmo que você não tenha, assim, um certo gosto, você acaba pensando nisso. Você vê essas pessoas, assim, que perseguiram uma carreira acadêmica, fizeram grandes publicações, e te dá vontade de fazer esse tipo de coisa, mesmo que você não tenha feito isso antes, né? Legal. E essa parte, né, estética, né? Existe alguma atividade voltada para estética? Se não tem, que eu acho que a maioria dos fellows não tem muito esse apelo estético quando você SUS, né? Como que você pode fazer para complementar a sua formação? Porque a gente sabe que os procedimentos estéticos são cada vez mais numerosos, tem cada vez, todo dia uma novidade, é um mercado mais pujante que tem, esse mercado da estética, dermatologia, cosméticos. Então, assim, é uma coisa que todo dia surge coisa nova, uma pressão muito grande da indústria e geralmente quem está na plástica gosta desses procedimentos estéticos. Como que você faz para complementar a sua formação nesse sentido? Também através dos cursos? Conta um pouco pra gente. Exato. Da mesma forma que a Renata falou, a questão de cursos, tá? O fato, assim, da Unifesp ser muito rico em assistente facilita, porque às vezes um assistente vai estar trabalhando num serviço e tem a oportunidade, às vezes, de anunciar um curso, de convidar para um workshop, por exemplo, ou falar, assim, de algo bom que está acontecendo. Então, a gente sempre tem a oportunidade, estando aqui, de fazer alguma coisa para complementar nessa área que, às vezes, a gente não faria num SUS, né? Apesar de nós ainda fazemos alguns procedimentos, assim, que são estéticos,
mas tem um fundo mais funcional, como as blefaros, tanto superiores quanto inferiores, né? Não costuma ser o foco. A gente acaba guardando para fazer esse procedimento naqueles que ainda tem alguma perda funcional. Às vezes é uma dermatocálise que ficou muito grande, acabou cobrindo o eixo, tá bom. A gente acaba conseguindo justificar um pouco melhor, né? Mas é bem essa questão, fazendo cursos para complementar as coisas que a gente não tem, normalmente no nosso serviço, mas a gente não tem, por exemplo, um ambulatório voltado especificamente para isso. Sim, não é. Essa parte estética, eu acho que uma das grandes vantagens de você estar numa USP, numa Unifesp, é essa disponibilidade dos cursos, né? Porque lá no HC, por exemplo, né, de onde eu me formei, eu acompanhava todo dia, toda semana, ou sei lá, todo mês tinha curso do André Borba, Suzana, Ivana, e aí você poderia ir como voluntário lá, ajudar, mas você vai acabar aprendendo muita coisa, né? Se você vier de um serviço externo, você vai ter que gastar bastante dinheiro para conseguir participar desses cursos, né? Na Unifesp, provavelmente, pelo que você está descrevendo, também é a mesma coisa, os chefes têm os cursos, isso acaba ajudando muito, né? Então, acho que nessa parte estética, você está num grande centro, eu acho que faz muita diferença, né? Mas se você está no interior, de repente, vou operar muita bléfaro, igual a gente estava conversando aqui em off, eu e o Leonardo, de repente no interior, em algum fellow, em uma cidade do interior, você pode até operar mais bléfaro do que aqui, só que o acesso a essas técnicas mais modernas vai ser muito mais difícil, né? Então é claro que devem existir serviços de excelência em vários lugares do Brasil, fora de São Paulo, mas eu acho que estar aqui em São Paulo é bem interessante nesse aspecto. Só queria complementar, assim, com certeza eu acho que faz toda a diferença a gente estar aqui em São Paulo e como o Léo falou, a gente tem chefes que são excelentes no que fazem, então, estando aqui a gente tem possibilidade de acompanhá-los e mesmo fazendo um fellow no serviço do SUS, a gente consegue conhecer os hospitais particulares, a gente consegue vivenciar um pouquinho desse mundo particular, que na plástica ocular é cada vez mais frequente, então a gente tem essa visão do outro lado, não só do SUS. Eu acho que isso é interessante, esse ponto que você tocou, porque realmente o paciente da plástica ocular e o paciente da estética em geral, né, ele vai procurar um profissional, ele está esperando quase que uma experiência, né? Ele não está esperando uma consulta básica. Então, você vivenciar isso aqui em São Paulo, que eu acho que é o lugar em que isso é mais forte, né? Você vai numa clínica chique, vê como o paciente é tratado, você aprende muita coisa, né? Vê como que o paciente ali, ele de repente, ele é acolhido num centro cirúrgico de alto padrão. Acho que é uma coisa que você vai aprendendo bastante e acompanhando esses chefes. Então, acho que é uma vantagem também. Outra coisa legal da plástica, igual o Léo falou, muitas vezes a gente não consegue colocar muitas cirurgias, mas um paciente, ele precisa de várias cirurgias ao mesmo Com tempo. certeza. Então a gente acaba aproveitando nesse sentido. A catarata, o paciente vai fazer a catarata e só. Mas a plástica, a gente tem o supercílio, tem a pálpebra superior e inferior pitose, então você acaba aprendendo muito numa mesma cirurgia. Não, perfeito. A última pergunta, o Léo já tocou um pouco nesse assunto, então eu vou até voltar um pouco mais para a Renata. Como que você está enxergando o mercado de trabalho da plástica? Porque, assim, eu acho interessante no fellow a gente já ir tentando se inserir nesse mercado, ou pelo menos já vislumbrar como vai ser a sua inserção nesse mercado. Então, assim, o que você está achando das oportunidades? Já apareceu alguma oportunidade para você em plástica, ou se você ainda está mais fazendo, assim, oftalmologia geral? E como que você encara essa concorrência com outras especialidades, né? Com dermato, plástico geral, otorrino, se você acha que é meio predatória essa concorrência, ou se você acha que tem espaço para todo mundo, como que você encara isso assim? Eu encaro com muito bons olhos. Eu acho que, como vocês falaram, o mercado da estética tem crescido cada vez mais, e eu acho que isso não vai mudar. O fato de outras especialidades fazerem, acho que não diminui o nosso trabalho e o nosso papel, porque a gente acaba pegando muitas complicações de outras áreas, e o paciente, ele cada vez mais vai sendo, entre aspas, educado, ele vai conhecendo a nossa área, que muitos pacientes não sabem, assim, nunca ouviram falar, acham que são só cirurgiões plásticos que fazem. Então, por nós estarmos mais atuantes, a gente vai conseguindo divulgar melhor e o paciente vai entendendo que talvez, para o caso dele, ele vai querer a opinião de quem é mais especializado naquela parte. Então, acho que no início, quando a gente vem para São Paulo, principalmente quem vem de fora como eu, é tudo muito difícil conseguir trabalho. O que vai surgindo, você vai ficando cada vez mais desanimado com convênios, o preço que pagam e tudo.
Mas, assim, tendo perseverança e paciência, devagarzinho as coisas vão se encaminhando. Hoje eu já consigo trabalhar a maior parte do tempo com oftalmologia geral, mas eu atendo vários casos de plástico ocular. E eu acho que cada vez mais a tendência é só isso aumentar. E por as nossas cirurgias muitas vezes não serem cobertas pelo convênio, o paciente já entende melhor que essa parte o mercado é mais particular, então ele aceita melhor, igual você falou, do que, por exemplo, operar uma catarata que tem cobertura pelo convênio com um médico particular. Então isso eu acho que é uma vantagem para a gente. Não, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu tocar em todos os pontos que eu tinha pensado na hora que eu bolei aqui o roteiro. Então, acho que foi bem bacana. Queria agradecer bastante a presença de vocês. Foi um prazer enorme recebê-los. Agradecer a Renata, se você dar uma palavrinha final, um incentivo para o pessoal que quer plástica. Eu que agradeço, realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês, assisti vários programas anteriores, então a gente viu grandes nomes aqui, então é realmente um prazer muito grande. E para quem quer plástica, não desista, siga firme, são poucas vagas, mas é possível. O meu primeiro pensamento, quando eu recebi, acho que um dia antes da prova, a lista com as orientações, foi que eu não ia dar conta, porque eu vi todas as pessoas que o e-mail foi enviado e tinha mais de 50 pessoas. E pessoas que eu sabia que eram muito inteligentes. Então eu fiquei assim, fulano vai fazer a prova, então eu não vou conseguir. Mas é possível, acho que fazendo direitinho, fazendo a sua parte, todo mundo tem oportunidade de passar. E caso alguém tenha interesse, vão ser abertas em breve as vagas de estágio para o próximo ano. Desse ano já estão encerradas, mas quem queira conhecer o serviço, dá para se inscrever e programar para o próximo ano. Perfeito. E, Léo, obrigado pela sua presença também. Se quiser também dar uma palavrinha final pro pessoal aí, dar um incentivo, uma dica final, tá aí o espaço para você. Tá certo. Bom, agradecer de novo o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Para prestar a parte da plástica, quem acompanha nos últimos anos realmente está extremamente concorrido, é um concurso assim, poxa, a briga é muito feia, às vezes te desanima, às vezes a pessoa vai atrás e pergunta assim, poxa, quantas pessoas da casa estão prestando? Vê às vezes que tem mais gente da casa, é igual o número de vagas para gente da casa, e fala assim, não vou prestar. Cara, assim, eu cortei isso, eu nem fui atrás desse tipo de informação, porque para mim, quando eu prestei, não ia fazer diferença, não ia mudar. Se tivesse mais gente da casa, eu ia continuar tentando prestar. Eu acho que, assim, para mim, deu certo. Eu sou uma pessoa, assim, que eu prefiro prestar muitos concursos e mesmo que dê muito errado em alguns, e desanime, eu sou uma pessoa, assim, que mesmo quando tem esse tipo de falha, siga em frente normal e ainda costumo tomar isso como uma experiência positiva para o próximo concurso. Cada pessoa tem um perfil diferente. Tem gente que gosta de focar num concurso só, aquele que quer mais, guardar todas as energias, deixar bem específico para tal coisa. Então, assim, esse foi a minha postura diante das provas. Se alguém tiver um perfil parecido, sabe assim, deu certo. Vou falar assim que a forma, de forma alguma, tá? Mas para prestar numa prova que é concorrida, eu acho que você tem que ser muito resiliente e ser muito consistente com os seus estudos. Eu acho que isso um dos grandes fatores para você conseguir sucesso nessas provas muito concorridas. Show de bola. Dois exemplos aí de que não tem esse negócio que só da casa passam, né? Nenhum dos dois fez a residência onde eles estão fazendo fellow, então realmente tem que acreditar, tem que estudar, meter a cara que dá certo. Não adianta ficar botando desculpa, tem que estudar e mandar bem que a oportunidade vai aparecer. Então é isso, agradecer vocês mais uma vez de novo e agradecer a audiência, um abraço e até a próxima.